Estamos gravando. E aí, o que eu quero... Não, deixa eu ativar aqui o chat. Então, vamos lá, senhores. Antes de nós começarmos, alguém quer fazer uma pergunta? Fala, Luísa. Oi, professor. Você me ouve? Sim, estou vendo. Eu não estava aqui exatamente bem no início da chamada, então talvez você possa ter falado sobre isso já, mas eu queria saber se o senhor vai corrigir a prova. Perdão, se eu vou corrigir? Uhum. Sim, claro. Como é que eu vou dar? Mas não vai ser rápida. Sua pergunta seria... você diz agora na aula? Sim, agora. Não. Fazer a correção no quadro. Não vou. Não vou fazer. Bem. Mas tá bem. Já sei, vocês estão ansiosos. Só um minuto, espera aí. Também, né, professor? Vamos lá. Não, corrigir não. Aqui, basicamente, eu vou fazer a correção das provas de por exemplo, você falou corrigir, resolver aqui em sala. Uhum. Divulgar um gabarito, aí divulgado o gabarito, divulga os notas e o gabarito ao mesmo tempo, aí de quem tiver dúvida pode ver, mas deixa eu ver o que eu tenho aqui. Já sei, vocês estão nervosos. Sim, professor. Um minuto. Bom, vamos lá. A segunda questão era o contrário de uma da lista, eu acho. Que numa da lista aumentava o Y, nesse aqui, na que tinha um gráfico, tinha que diminuir o Y. Ou seja, a velha demanda é para a direita e para a esquerda, se não me falha a memória. Era isso. A segunda questão. Exames. P1. Opa, não. Aqui. Sim. Na segunda questão, tinha que colocar a demanda se deslocava para a esquerda. Ó, quem quiser ver, o meu gabarito é esse aqui. Possivelmente vai mudar. Quer dizer, acho que não vai mudar, né? Se eu achar que está errado, eu mudo. Eu não divulgo o gabarito antes de corrigir, que dá a minha chance de identificar algum erro. Agora, posso ler as minhas respostas aqui. O que eu pedi? Índice de preços, 100, 200, 250. Tá? Índice de preço, então, 100, 200, 250. Taxa de inflação, 100% em 2017, 25% em 2018. Então, esses são os números que eu tenho aqui. Pode estar aí. Pode estar errado, né? Então, já que você falou obrigado, está igual aos teus números, Luísa? Estão iguais aos seus números? Isso aí, professor. Oi? Isso mesmo. Obrigada. Então, provavelmente, o gabarito está certo. Né? Por que você não coloca o gabarito certo? Porque, às vezes, tem um erro no gabarito quando eu estou corrigindo a prova. Opa, errei aqui alguma coisa, ou pode ficar melhor. Tá? Então, eu deixo só divulgo o gabarito depois que eu corrigir a prova. Bom, agora que a gente matou a curiosidade dos senhores, outras perguntas. Tá, e com relação à correção da prova propriamente dita, a divulgação das notas, não vai ser muito rápido, não. Não vai ser correndo, não vou fazer isso correndo. Mas o ponto, vamos lá, gente. Quando chega ali no final do semestre, aquelas provas todas têm que ser corrigidas correndo. Por exemplo, a P2 tem que divulgar a nota rapidamente para a pessoa que fez a P1 e a P2 decidir se vai fazer a PS, né? A substitutiva. E depois que eu faço da substitutiva, também tem que divulgar a nota correndo para as pessoas que fizeram a substitutiva e ainda precisavam de nota, saber eles têm que fazer a prova final. Então, basicamente, aquelas provas lá no fim, P2, PS, eu corrijo correndo. A prova final não, que aí não tem uma prova não tão rapidamente assim. Mas normalmente não, também sai rápido, porque são poucas pessoas que fazem. A P1 seria um pouco mais lento. Eu diria, esperaria no mínimo uma semana para divulgar as notas. Tá? Talvez um pouco mais. Perguntas? Não? Bom, então, a gente tinha terminado o tópico 4, pelo menos que caiu na prova, mas eu vou ainda discutir um pouquinho o tópico 4. Por quê? Porque, primeira coisa, a gente não, na verdade, foi no 3, basicamente, criação de moeda pelos bancos, né? Não, é Decentral Bookmark, cadê aqui? TBC. Eu estava pensando com os meus botões, pensei, além da tragédia, no caos que está se criando lá no Afeganistão, tragédia humanitária propriamente dita, aí imaginei,
nessa situação, quando um governo entra em colapso, sempre há uma desorganização da atividade econômica. Inclusive, isso deve estar afetando os bancos do Afeganistão. Mas eu lembrei de banco no Afeganistão por uma mera curiosidade. Outro dia eu estava vendo alguma notícia sobre o Afeganistão e tinha uma foto do que seria o centro de Cabul e o que aparecia antes do em inglês é takeover, do Talibã sob o controle de Cabul, tinha uma foto de um banco. Banco. E eu lembrei, realmente, nesse período de ocupação americana, possivelmente, com um governo que estava lá no Afeganistão, deveria possivelmente surgir alguns bancos no Afeganistão. Aí fiz uma busca no Google, realmente surgiu alguns poucos bancos no Afeganistão. Aí eu lembrei, com a desorganização que deve estar acontecendo na economia, uma das coisas que acontece é que os bancos fecham. Eu fiz um esforço não muito grande, relativamente simples. Achei uma reportagem da BBC, uma descrição do que está acontecendo no Afeganistão. Tem um link para essa reportagem no chat, tá? Acabei de colocar. Quem quiser pode dar uma olhada, vai encontrar a situação. O banco fechou, descobrindo... Aí tem uma discussão sobre os problemas da economia do Afeganistão. E, inclusive, se um número considerável de alunos tiverem interesse, ou seja, de hoje para a próxima, hoje é segunda, né? Chegar na quarta, um número suficiente de alunos tiver lido esta reportagem, tiver interesse em que a gente discuta um pouco, podemos fazer isso no começo da próxima aula, tá ok? Boa ideia, professor. Beleza, professor. Tá. Então, o segundo ponto. Deixa eu ver aonde eu coloquei isso. Espera aí. Espero que eu não vá me decepcionar. Espero que eu não me decepcione. Não, achei. Tinha separado aqui um papel com as contas. Nós falamos em imposto inflacionário. Aí eu disse que, olha, decorre da perda de poder aquisitivo da moeda. Mas aí eu fiquei, pô, é tão simples fazer umas continhas e ilustrar isso de forma mais precisa. Vamos fazer. E para a próxima versão do curso, vou colocar isso nas notas de aula. Então vamos lá, uma coisa simples. Então, vou tentar ilustrar aqui para os senhores o imposto inflacionário. Então, pense assim, temos vamos olhar isso só em 2 períodos, a data 0 para a data 1. Então, o governo emite esta quantidade de moeda aqui. M0, lembra, isso aqui não é o... Atenção, hein? Não estou falando destes 2 senhores aqui. Quando eu coloquei ali com um subscrito, aqui com os subscritos, são datas. Então, esse M que aqui está é a base monetária, tá? Então, que o governo emite esta quantidade de moeda, ou seja, o que é isso aqui? Só para uma vez, isso aqui é o delta M da data 0 para a data 1, tá legal? O governo emite esta quantidade de moeda, então ele pode utilizar esses recursos associados a essa emissão de moeda para comprar, fazer compras ou financiar seus gastos, por exemplo, pagar os salários do servidor público, salário dos servidores do Banco Central, por exemplo, efetuar gastos. Em termos reais, o que ele consegue comprar com essa quantidade? Ou seja, em termos de bens, o que ele consegue comprar? A gente divide isso aqui pelo nível de preços na data 1, tá certo? Então, essa fração, numerador M1 menos M0, dividido por P1, corresponde àquilo que o Banco Central, o governo, consegue comprar uma fonte de financiamento, em termos reais já, tá? Para o governo decorrente da emissão monetária, da expansão monetária. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então, chama a atenção, vamos fazer, que isto aqui, senhores, evidentemente, é igual a isto aqui.
É um direito que eu tenho, nenhum direito a menos, inclusive os direitos matemáticos. Agora, por exemplo, se eu digo que x é igual a 10, evidentemente, x mais 0 é igual a 10, não é isso? Ok? Evidentemente verdade. Se essa linha aqui é verdade, a linha de baixo também é verdade. Então eu vou tomar 0 aqui. Então o lado esquerdo eu não vou mudar. Esse termo aqui eu vou botar lá no final, mais para a direita. Agora aqui eu vou escrever, vou somar o 0. Mas eu posso escrever o 0 de várias maneiras. Por exemplo, 5 menos 5 é 0. 10 menos 10, 0. A, onde há um número qualquer, menos A é 0. O direito que está. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, menos M0 sobre P0, mais M0 sobre P0, menos M0 sobre P1. Então, só para não haver dúvida. Vamos lá. Por que você está fazendo isso? Peço que aguarde um pouco, vai ficar claro o porquê lá na frente. O ponto é, eu posso fazer isso. Por quê? Isso aqui é esse sujeitinho aqui. Os termos em verde. Esse outro é esse outro aqui. E isso que eu coloquei a mais aqui, ó, é o igual a 0, né? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então, vamos avançar mais um pouco. Eu escrevo agora o seguinte, então, vou reescrever o lado esquerdo. É igual a aí, e isso que eu vou circular agora em cinza, era para ser cinza, acabou ficando preto, desculpa. Esses dois termos aqui no fim, eu vou reduzir ao mesmo denominador. Então, quando reduzir ao mesmo denominador, teremos um denominador comum que será P0 vezes P1. O primeiro M0 aqui multiplica por P1, então eu vou ter P1 vezes M0, menos, e aqui tem que multiplicar por P0. Talvez esteja indo rápido demais, desculpe. Não havia dúvida. Prefiro mais devagar. Então, olha aqui. P1 M0 sobre P0 P1, ou seja, cancela P1 com P1, você volta para M0 sobre P0, menos P0 M0 sobre P0 P1. Cancela M0 com M0, você volta para o M0 sobre P1. Bom. Aí, eu vou apagar tudo exceto a última linha. Posso? Acho que sim, professor, mas eu só me perdi um pouco na última linha. Oi? Eu me perdi um pouco na última linha. Só para não haver dúvida. Então, vamos usar as cores aqui, que nós temos as cores aqui. Esse termo aqui, perto daqui está em vermelho, ó, só para aproveitar o vermelho aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá?
Cancela o P0. Com P0 você volta para M0 sobre P1, tá legal? Uhum. E aqui você tem algo similar. Só que aí eu vou usar o verde. Você cancela o P1 com P1, você fica com M0 sobre P0, tá legal? Ah, sim. Ok? Tá certo. Então, posso apagar? Alguém se opõe que eu apague tudo, exceto a última linha, gente? Perguntas? Ninguém está protestando, então eu vou apagar. Tudo exceto Tranquilo. a última linha. Vou apagar também esse pedaço aqui das cores. Para ganhar mais um espacinho. Aqui, agora também sumiu um, né? Ou não abriu. Imagem, janela. Acho que é disco de pincel. Não é disco de pincel, não. Vou deixar isso aqui, mas passa para daqui. Disco de pincel não quero. Paleta de pincéis, esse. Eu vou te ter aqui. Então, continuando. Lá em cima. Então, continuando. Saindo daqui. Ops. Azul. A gente sai daqui, né? Voltamos lá para cima. A gente então pode escrever com o lado esquerdo. Que eu errei. M1. Não. M1 sobre P1 menos M0 sobre P0 é igual a... Aí, observa que, olhando aqui, o M0 sobre P1 aparece nas duas frações. Eu vou colocar esse termo em evidência. Vou colocá-lo aqui, ó. Vou colocar um parênteses. E colocar o M0 sobre P1 em evidência, que é para colocar à direita. Não tem diferença, mas... E aí o que eu tenho? Cadê? Colocar em parênteses, ou seja, M0 sobre P1 já está em evidência, então é P1 sobre P0. Menos, e agora no outro, o que sobra? P0 sobre P0, tá? Que M0 sobre P1 foi colocado em evidência. Consequentemente, agora, quem é esse termo aqui, entre parênteses? É o ΔP, a variação dos preços dividido pelo nível de preço inicial, né? Isso é a taxa de inflação, que inclusive vocês calcularam hoje, quem fez a primeira questão calculou na prova, né? Isso aqui é a taxa de inflação. Então, o que a gente tem aqui? Não, aqui tem um erro, né? Tem um erro aqui, já vou corrigir, ninguém falou nada, né? Atenção. Será que aqui é P1? Aqui, ó. 1. Então, corrigir onde tem um erro, botar o valor. Aqui não era 0, aqui é 1. Tá? Só olhar o que tinha na última linha lá embaixo. Tá, então em vermelho. Bem, bom, então, agora eu quero apagar também a última linha, senhores. Alguém se opõe que eu apague a última linha? Não, pode apagar. Tá, obrigado. Então, eu vou fazer só que eu preciso de novo barra de ferramentas, que é esse. Eu quero trazer de volta essa barra aqui. Quero
também apagar essa coisa aqui. Apagar esse pedaço aqui. Voltar para a caneta agora, então. Voltar para a cor azul. Então, o que a gente tem? Eu posso também agora multiplicar tudo por P1, se preferir. Não, primeiro eu vou deixar assim, depois eu multiplico por P1. Então, agora nós vamos prestar atenção nesta expressão que está aqui. Marcá-la em verde. Lembre, isso aqui do lado esquerdo é o delta M sobre o nível de preço. Era assim, que o governo conseguia comprar em termos reais, com a variação, fazendo o M passar de M, a quantidade de, a base monetária passar daquele valor M0 para o valor M1, tá legal? Isso é igual a soma de dois termos. M sobre P, M1 sobre P1 menos M0 sobre P0, mais este termo aqui no fim. Vamos discutir cada um desses dois termos do lado direito. Para isso, a gente vai trabalhar um pouco a equação quantitativa mais uma vez. Que ela é escrita, lembra, a equação quantitativa. Podemos reescrevê-la desse jeito. Então, o que você tem aqui? A variação do M sobre P. Lembra? M1, P1, M0, P0. M e P estão sendo avaliados na mesma data. Então, você pode interpretar uma maneira... Suponha, por simplicidade, que o V ficou constante. Então, se o Y cresce, o M sobre P cresce também, de acordo com a teoria, com a equação quantitativa. Ok? E então, isso que a gente chama é uma forma, tem um nome, senhoragem não inflacionária. Senhoragem é o quanto a receita que o governo pode tirar. Não inflacionária, basicamente, é que o governo pode injetar moeda na economia sem que isso gere inflação. Até nós fizemos um exercício desse na sessão de dúvidas. Que aí, então, até tinha aquela equação 1, que é onde dizia que a inflação, a ação das notas de inflação é igual a variação percentual no M, menos a variação percentual em Y, mais a variação percentual no V. Por exemplo, se esse aqui é igual a zero, então, por exemplo, se o Y cresce 5%, o governo pode fazer o M crescer 5% e a inflação ser nula. Então, o fato da economia estar crescendo, as pessoas, por conta de desejarem mais moeda, permite que o governo injete moeda na economia sem que isso pressione os preços. E isso está associado a esse fator aqui, a variação do M sobre P, ou seja, o chamado estoque real de moeda. Tá? Variação, ou seja, variação desse fator aqui. O segundo... Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse fator aqui? Não? Então vamos agora para o próximo. O segundo fator é o imposto inflacionário. O segundo fator é o imposto inflacionário. O que é este sujeitinho aqui? Vou descrevê-lo aqui um pouco maior. Π vezes M0 dividido por P1. Basicamente, quando então, eu tenho R$100, a inflação é de 10%, então o PI é como se fosse uma alíquota de imposto. Por exemplo, eu tenho renda 1.000. Vamos pensar em imposto de renda, esqueci imposto inflacionário, imposto de renda. Tenho renda 1.000, pago 10% de imposto, como é que eu calculo o imposto pago? 1.000 vezes 10%. 0,1 vezes 1.000. Que é a mesma coisa. Isto aqui é a alíquota de imposto. A inflação é a alíquota de imposto.
no caso do imposto inflacionário. Isso aqui é a base sobre a qual o imposto incide, né? Então, por exemplo, o imposto sobre o meu salário, a base do imposto é o salário. O imposto de renda, a base do imposto é renda. Então, o imposto inflacionário, como a gente já discutiu, é o imposto que incide sobre a base monetária. Então, é a base monetária vezes o PI, a taxa de inflação, que é justamente a alíquota de imposto, a qual o imposto inflacionário, entre aspas, é cobrado, que não tem, ou seja, você não faz declaração ali. Ele é cobrado, entre aspas, cobrado naturalmente. Se você reter moeda, faz com que você acabe pagando esse imposto quando há inflação. Então, esse PI vezes M0 é a alíquota de imposto vezes a base. Como você divide por P1, você tem, então, a receita do governo, seria o PI, pode até deixar claro, botar o PI vezes M0 em cima, no numerador da fração, ficar tudo junto. Em cima é a receita, dividido por P1, para dizer o que o governo consegue comprar com aquilo ali, né? Ou seja, seria um imposto inflacionário real, colocando de outra forma. Isto que está aqui, PI vezes M0, é o imposto inflacionário em unidades monetárias. Quando você divide por P1, é o imposto inflacionário em termos reais, em quantidades de bens que aquela receita permite, quantidade de bens que aquela receita vai permitir que o governo compre. Dito isso, você também pode multiplicar os dois lados. Desculpe, antes de eu fazer em frente, alguém quer discutir o significado desse termo aqui? Não? Ninguém vai fazer pergunta? Qual, professor? Não vi. Esse aqui que eu acabei de colocar a seta, o imposto inflacionário. Alguém quer discutir o significado? Eu gostaria de entender melhor. Esse que está aqui é esse que eu estava discutindo aqui. Uhum. Qual é a sua dúvida, Camila? Fica à vontade. Eu me perdi um pouco. Esse, você falou que é imposto inflacionário em termos reais. Sim. Ah, tá. Pensa assim. Botou essa parte. Isto que está aqui, ó, agora no quadro, isso aqui, Uhum. é receita decorrendo do imposto inflacionário do governo, tá? Mas em unidades monetárias. Que o PI é uma taxa de inflação, é adimensional, né? E o M0 está lá em 15 bilhões de reais, uma coisa desse tipo. 50 bilhões de reais, sei lá qual a unidade. Então, qual é a unidade disso aqui? Reais, ou dólares, se estivesse falando dos Estados Unidos, unidades monetárias. Quando você divide este sujeito aqui pelo P1, você tem, então, o poder de compra, a quantidade, em termos reais, né? Daquele PI sobre M0, tá? Então, esse termo que está aqui, que é exatamente esse aqui, é o imposto inflacionário em termos reais, tá? Tá certo, professor. Obrigada. Tá. Agora, outra maneira de ver, agora que a gente chegou até aqui, você pode pegar essa última linha, essa igualdade que está marcada em verde, multiplicar ambos os lados por P1. Na hora que você multiplica ambos os lados por P1, o que você vai ter aqui? Lado esquerdo vai virar M1 menos M0. Vai ser igual a P1, eu vou escrever assim, ó. Pronto. É a mesma, matematicamente a mesma coisa, mas você também pode interpretar isso aqui. O que é do lado esquerdo? A emissão de moeda. Tá? Que é uma fonte de financiamento para o governo. Então, essa fonte de financiamento, essa variação do M, vai ser igual, por conta das contas que a gente fez acima, ela pode ser decomposta em dois pedaços. Este aqui, que eu vou discutir depois, e este outro. Este outro, conforme nós acabamos de falar, é o imposto inflacionário. E aqui está tudo em unidade monetária, tá? Aqui é a receita oriunda da inflação do governo. E esse pedaço aqui. Esse pedaço é a variação do M sobre P, que aí estava em quantidades de bens, né? Porque teria unidade monetária dividida por preço, unidade monetária dividida por preço. Aí eu multiplico por P1. Então, isso aqui, evidentemente, também por preço. Então, isso aqui também está em unidade monetária. Então, essa
esse M1 menos M0 ele pode ser decomposto em dois pedaços. Um imposto inflacionário e um outro pedaço que decorre da variação do M sobre P vezes o nível de preços. Em particular, quando o M sobre P ficar constante, aí esse termo entre parênteses, esse termo entre parênteses aqui, ó, vai ser igual a zero. Nessa hipótese de M sobre P constante, então M1 menos M0 é justamente igual a π vezes M0, é exatamente igual ao imposto inflacionário, tá? Tá certo? Então, se o M sobre P ficar constante, a única fonte de financiamento monetária que o governo tem é o próprio imposto inflacionário. Perguntas? Não temos? Então, vamos em frente. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Pois. Ok. 19h46. Temos 24 minutos. Há, então, duas opções neste momento, senhores. Vamos começar o tópico 5, não tenho nenhum problema com isso. Ou vocês podem aproveitar essa oportunidade, o dia de hoje, para fazer perguntas sobre coisas não necessariamente relacionadas à matéria diretamente, mas tem a ver com a economia. Alguém quer fazer uma pergunta? Por exemplo, sobre precatório, a tal discussão dos precatórios. Alguém quer falar? Quer fazer pergunta? Vocês perguntam relativamente pouco. Mês passado, as pessoas perguntavam mais. Mas tudo bem. Então, se ninguém vai perguntar, vamos avançar com a matéria. Essa conversa dos precatórios, ninguém tem curiosidade, não? Você poderia explicar, professor, é que eu não sei formular uma dúvida sobre. Ok, então vamos falar rapidamente dessa questão dos precatórios. Qual é a história que está acontecendo? Basicamente, o governo está querendo achar recursos, né, para financiar os seus gastos. E essa figura do precatório, até onde eu sei, surgiu na Constituição de 88. Tentar entender o que é isso. Por exemplo, alguém que mora num prédio, né, um condomínio, e tem que pagar aquela cota condominial, que aí com isso usa para pagar o salário dos funcionários do prédio, para pagar a conta d'água do prédio, as despesas do condomínio, né? Aí um morador qualquer fica anos sem pagar, não quer pagar, aí o condomínio entra na justiça, aí o sujeito não paga, perde a ação, mas ainda assim não paga. O que pode acontecer? Nesse caso, senhores, o apartamento vai a leilão. Então, supõe que houve uma dívida. A dívida de condomínio acumulou 30 mil reais, o imóvel vai a leilão, é vendido, digamos, por 100 mil reais. O que deveria acontecer, então, a justiça pega os 100 mil, entrega 30 para o condomínio, a dívida, para zero, aqui está a dívida do condomínio, e 70 mil é entregue para o proprietário do imóvel. Ou, o que pode acontecer também até, o imóvel vai a leilão e é vendido por 20 mil. Aí o que acontece? Deveria entregar os 20 mil para o condomínio e adeus. A menos que o condomínio ache outro bem do camarada, aí não sei se é possível, para pedir que seja leiloado, tá? Então, basicamente, a ideia é pessoa inadimplente, ou empresa inadimplente, e não é só com pessoa física, não, pessoa jurídica também. Uma empresa tem uma dívida, ela não paga, por exemplo, dívida trabalhista, então, os juízes da justiça, o pessoal do Justiça do Trabalho, eles mandam acho que eles nem mandam pro Banco Central. Eles têm acesso ao sistema do Banco Central, entram lá, jogam, por exemplo, o CNPJ da empresa que tem a dívida, joga lá, acha a conta bancária e já bloqueia. Bloqueia lá o dinheiro na conta bancária. Então, quem tem dívida pode ter os seus ativos bloqueados na dívida que a Justiça reconheceu, para pagar a dívida. Dívida fiscal também, pessoal. Alguém fica sem pagar o IPTU de um imóvel por muitos anos,
IPTU é municipal, né? A prefeitura pode entrar na justiça e lá na frente o imóvel ser leiloado. Perguntas até aqui? Não? Ok. Bom, fala, Camila. Não, só ia falar que não, que ninguém mandou nada no chat. Aqui, do jeito que mexeu aqui no Google Meet, eu pensei que você fosse fazer uma pergunta. Bom, aí o que aconteceu em 1988 com a Constituição? Tiveram a seguinte ideia, olha, não faz sentido leiloar os bens do governo, seja administração federal, pública, federal, estadual, municipal. A gente faz o seguinte, quando ele perder na justiça, ao invés da justiça mandar bloquear os bens do governo, por exemplo, alguém se aposentou, aí o INSS deu uma pensão X, mas a pessoa não, essa pensão está muito baixa, a minha pensão tinha que ser 2x. Aí pede para o INSS, não, aí entra na justiça e fica te brigando por 10 anos lá na justiça, aí até que a justiça diz, não, realmente a pensão dessa pessoa era 2 vezes X. Então, o governo está devendo 10 anos, metade, né, da aposentadoria para o indivíduo, tem que fazer a correção, tem que pagar. Bom, aí a ideia que tiveram na época foi o seguinte, não faz sentido leiloar os ativos do governo, né? Porque se o governo fosse tratado da forma que eu descrevi aqui, por quem ficou devendo IPTU, condomínio, ou empresa que tem uma dívida trabalhista, simplesmente, por exemplo, o governo federal devia um dinheiro para alguém, não pagou, simples, bota a leilão uma propriedade do governo federal, por exemplo, o prédio do Ministério da Fazenda vai a leilão, por exemplo, ali no centro do Rio, né? E na avenida, ali é Antônio Carlos, não é isso? Temos o Ministério da Fazenda, um prédio antigo, bonito, e o outro que é um pouco mais novo, é o do Ministério do Trabalho, 2 prédios bem grandes ali. Então, por exemplo, pode pegar em tese, pegar uma propriedade do governo federal, colocar leilão e os recursos obtidos no leilão seriam utilizados para quitar a dívida. Da mesma maneira que você faria com a dívida de alguém que não pagou condomínio, ou IPTU, ou dívida trabalhista. Bom, aí falaram, não vamos fazer, isso não vai ser assim, não faz sentido, porque o governo não vai dar calote, imagino que pensaram isso. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que a justiça tiver uma decisão final sobre a questão, então saiu, justiça decidiu e está lá. O governo tem uma dívida de 10 mil reais com esse senhor aqui, com o Alexandre, por exemplo. O que vai acontecer é que a justiça vai mandar uma notificação para o Tesouro, se for o governo federal, né? Para o Tesouro Nacional. Se for para o Estado, manda para o Tesouro Estadual, para a Prefeitura, para a Secretaria de Finanças da Prefeitura. Então, isso aconteceu, por exemplo, em 2017, a Justiça chegou a uma decisão final. Não cabe mais recurso. Então, a Justiça notifica a unidade do governo, a esfera, se for o governo federal, por exemplo, Tesouro Nacional, que tem uma dívida de 15 mil reais com o Alexandre, que tem que ser paga, isso em 2017. Consequentemente, quando no final segundo semestre de 2017, o governo estiver preparando o orçamento de 2018, que é o orçamento, previsão de receitas e gastos para o ano subsequente, o governo vai colocar lá, na sua previsão de gastos, que ele vai pagar o Alexandre 12 mil, ou 15 mil reais, sei lá qual era o valor que eu tinha falado. Isso aí é o precatório, essa notificação de dívida que o governo tem, que ele coloca no orçamento, tem que pagar. Parece razoável, né? Só que teve um problema. Os governos não pagam. Tá? Os governos não pagam e o que acontece é que não tem como obrigá-los a pagar, inclusive, é complicado, porque não tem nem como leiloar um bem do governo. Não tem, ou seja, eu tenho aqui 15 mil reais para receber, então o governo me pagou, por favor, bloqueie, vende um automóvel do governo federal, ou vende 3 automóveis do governo federal, bota leilão 3 veículos que o governo federal tem e me paga meus 15 mil reais.
Não existe essa possibilidade. Então, você tem que ficar esperando o governo se propor a pagar. E o atraso, meus caros, particularmente de Estado, pelo que eu sei, é assim monstruoso. Eu me lembro assim, um advogado, uma vez conversando com um advogado já falecido, ele me falou isso em 2002, 2003, se não me falha a memória. Ele falou o seguinte: olha só, do governo federal, só o que eu tenho de honorários para receber associado aos precatórios, basicamente, o que acontece? Então, tem um precatório de 100 mil reais, uma dívida que o governo tem com alguém de 100 mil reais. Aí, numa pedada, aquilo, digamos, 10% é o honorário do advogado. Então, 10% de 100 mil, 10 mil reais para o advogado. Ele falou: dos precatórios que meus clientes têm para receber, só os meus honorários totalizam mais de R$1 milhão. Eu nunca vou receber isso. Ok? Bom, então, assim, pelo que eu sei, nos estados é coisa assim. Tem gente que este ano recebeu o precatório de 2010, 2004, coisas desse tipo. Eu soube de gente que recebeu também de 800 mil para receber, foi contactado pela Secretaria de Fazenda do Estado, isso 800 reconhecido pela Justiça. Ó, você tem 800 mil aqui no precatório. Quer receber 200 e esqueceu o assunto? Eu falei: tá ótimo. Aceitou. Deixa eu pegar esses 200, porque os 800 não vou ver nunca, né, possivelmente. Bom, então, o que é a proposta do governo nesse estado de precatório? É sim pegar essas dívidas já reconhecidas pela Justiça, que já vinham atrasando, jogar ainda mais para frente. Tá certo? É isso. Para mim, isso é institucionalizar o calote. Uma ideia horrorosa. Bom, agora, por que chamam isso de pedalada? Desculpe, antes de eu falar em pedalada, alguém quer fazer uma pergunta sobre o que eu falei? Alguma dúvida? Não? Ainda tem algum aluno me ouvindo? Sim, professor. Tá, obrigado. Sim. Tá. Então, vamos lá, ficou claro. Então, vamos lá, gente. Agora, vocês querem saber por que essa expressão pedalada? Só por onde vem o nome pedalada? A ideia é assim, por exemplo, bicicleta, quando você está assim, se você parar de pedalar, o que acontece na bicicleta? Para e cai. Cai. Então, a pedalada, esse é por isso, porque vamos lá. O problema desse procedimento, pensa aqui o seguinte: vamos esquecer o governo. Suponha que você tem as suas receitas mensais e as suas despesas. Aí, todo mês, você está gastando 2 mil e a sua receita lá, tudo que você recebe, 1.500. Você está ali com um rombo de 500, tá legal? Aí você pensa assim: como é que eu vou cobrir isso? Pega no cartão de crédito. Ok? Agora, para isso, o que você vai ter que fazer no ano que vem? Ano que vem não, no mês que vem, digamos que seja mês. Para não ter que ajustar suas contas. Vai ter que pegar novamente 500 no cartão de crédito, não é isso? Então, basicamente, esse ajuste que você fez pegar no cartão de crédito só funciona enquanto você estiver pedalando. Todo mundo entendeu o ponto? Continuar jogando para... joguei para frente. Só funciona enquanto você conseguir jogar para frente. Vai ter que continuar jogando para frente, tá? E, na verdade, é pior, porque na verdade, então, você jogou 500 para frente. Aqui, você faz assim por um mês. Você jogou 500 para frente. Você acumulou uma dívida de 500. E vamos esquecer juros. Faz de conta que a taxa de juros é 0. Aí você faz isso no mês seguinte. Mais 500. A dívida já foi em 1.000. Faz isso pelo terceiro mês. 1.500. Faz isso, digamos, por 10 meses, dá uma dívida de 5.000. Aí o cartão de crédito olha para você: acabou, hein? Pode fazer mais não. Tem mais nada aqui para você. Aí você para de pedalar, aí tem que fazer o ajuste, tem que tapar a diferença de 500, tá? E, além disso, nesse período, você acumulou uma dívida de 5.000, tá? Na hora que você para de pedalar, o tombo é o ajuste e a dívida que você acumulou no meio do tempo. Então, por que esse... Então, esse aí é uma pedalada? Porque, basicamente, que o governo quer se financiar postergando dívida, que nem postergando o pagamento, como se estivesse sacando de um cartão de crédito. Mesma coisa. Então, você chegar no ano que vem, se não fizer o ajuste,
o problema vai voltar. Tá? Perguntas? Então, a solução do precatório é pedalada. É pedalar, literalmente pedalada, está jogando para frente. Literalmente pedalada. Tá? Mas aí vai ser institucionalizado. Estão tentando. Que coisa, hein? Assim, o pessoal não se deu. Acho que, engraçado, as pessoas falam. Bom, talvez seja muito questão da formação de cada um. Os médicos ficam preocupados com a questão sanitária, os militares ficam preocupados com questões referentes à segurança nacional, e os economistas deploráveis, como eu, ficam preocupados com questões de natureza econômica. A questão fiscal do Brasil é seríssima. O Brasil tem um rombo, né, nas contas públicas. Outro dia eu achei aqui, deixa eu ver se eu acho novamente. Um minutinho só. Eu tinha olhado isso em algum momento. Oi? Tem uma pergunta? Não, alguém está entrando. Não é. Estou olhando no lugar. Não, é aqui. Não. Não, peraí, desculpa. Talvez tenha um lugar mais rápido aqui de eu achar o que eu estou procurando. Peraí. New window. Aqui. Bom, agora que eu vi aqui, tem alguns e-mails sobre a prova, né? Se alguém quiser discutir, no final da aula a gente fala. Só temos aí uns 9 minutos, só olhar aqui uma coisa, aqui, procurar orientações. Mandei esse material por e-mail para alguém recentemente. Diabo, vamos lá, tem aqui. Ok, achei. Lembrei, não era onde eu estava. Isso aqui, numa disciplina que eu lecionei uma vez, eu tinha feito um levantamento rápido sobre a situação fiscal no Brasil. Isso é antigo, hein? Então, senhores podem ver, isso é um levantamento que eu tinha feito em algum momento, uma disciplina que eu lecionei, acho que em 2017, Economia Monetária, acho que foi fonte Banco Central. Superávit primário. Superávit primário é o excesso. Superávit quando o governo tem mais. É basicamente o excesso das receitas fiscais sobre os gastos, tá, do governo. Então, superávit primário que nós tínhamos, 93, aí depois ficou negativo, aí depois sempre, 99, sempre acima de 3%. Em 2004, o primeiro ano do governo Lula foi a 4,2, 4,4, 2005. Aí caiu para 3, caiu para 2, caiu para 3, caiu para 2 e negativo desde então. Última vez que eu olhei, no ano de 2020, parece que nós tivemos um déficit, ou seja, superávit negativo, um déficit primário da ordem de 9% do PIB, por conta dos gastos que o governo teve com a pandemia. Isso aqui, esses valores aqui na tabela da esquerda, está dito aqui em cima, percentagem do PIB. O que é o seu com a dívida pública como percentagem do PIB? Estava em 55% aqui, vem crescendo desde 2006, que foi o primeiro dado que eu achei, se não falha a memória. Caiu aqui para 51%, crescimento agora. Depois, Então, outubro de 2017 estava batendo em 74%, 74,5% do PIB. Acho que já bateu em 90% do PIB, mas não tenho certeza. Não tenho acompanhado mais. Então, realmente, o Brasil tem um problema fiscal sério. E ele precisa, para estabilizar, garantir a solvência do governo federal e estabilizar a dívida pública como percentagem do PIB, ele tem que gerar um superávit primário da ordem, vamos ser modestos aqui, uma conta otimista de 2,5% do PIB, 3% do PIB. Então, basicamente, ele tem que passar de um déficit de uns 2%, que tinha em 2018, 1%, não me lembro, para o superávit 3%. A gente está falando de um ajuste da ordem de 4% a 5% do PIB que o governo tem que fazer. E quão difícil é fazer isso? Só para ter uma noção, a última vez que eu olhei,
o ajuste que o governo tinha que fazer equivalia a 3/4 do gasto em todas as esferas, municipal, estadual, municípios, estados e governo federal, gasto conjunto dessas 3 esferas com educação. Basicamente, o gasto com educação era na faixa de 6% do PIB e o governo tinha que fazer um ajuste na ordem de 4% do PIB. Então, ele está na base de 60%, a quase 3/4 do gasto com educação. É a dimensão do ajuste fiscal que o governo tem que fazer. É uma coisa brutal. Outra coisa que eu olhei também, para ter uma noção, relativamente aos gastos com defesa nacional, era 3 vezes o gasto com defesa nacional. O gasto com defesa era na faixa de 1 e pouco por cento do PIB, ou 1,5%, se multiplicava por 3, dava os 4,5%, que tinha que fazer alguma coisa nessa magnitude. Então, basicamente, o governo tinha que dar um jeito de, entre aumentar a receita e reduzir gastos, fazer um ajuste equivalente a 3 vezes o seu dispêndio anual com defesa nacional. Esse é o tamanho do buraco. Eu não vejo, nos últimos anos, colocando de forma assim, no governo Lula, segundo mandato, governo da Dilma o tempo todo. No governo Temer houve alguma coisa nessa direção. E governo Bolsonaro, com exceção da reforma da Previdência, não vejo nada de concreto sendo feito para realizar esse ajuste. Então, o problema está aí. Ok? É um problema sério. Então, a chamada pedalada não é uma mágica aí que é cai para o dinheiro. Não. Essa minha ideia é assim, ó. Pedalar não, está explicatório, é jogar para frente o pagamento e para que isso não ser o problema volta para o ano que vem, possivelmente vai pedir para jogar para frente de novo, aí não sei o que vai acontecer. Perguntas? Professor, segurança nacional engloba Polícia Federal e etc., ou Forças Armadas? Não, pelo entendimento, o gasto com defesa nacional engloba as Forças Armadas. Gasto com pessoal e equipamentos, outros gastos com a Força Armada. Não sei se a chamada Guarda Nacional está lá dentro dos gastos com defesa, tá? Mas ali não incluía Polícia Militar. Meu entendimento não inclui Polícia Militar, que isso é dos estados, tá legal? Ok? Sim, entendi. Tá? Bombeiro, isso estaria fora. Pergunta, gente. Acho que a Polícia Federal também estaria fora de gasto com defesa, né? Defesa só a área militar do governo. Exército, Marinha e Aeronáutica, meu entendimento. Tá? Mas aí não sei realmente se a Guarda Nacional está lá dentro desses gastos com defesa. Mais perguntas, gente? Não? Então, próxima aula a gente vai começar o tópico 5. Tá? Vou interromper a gravação nesse momento, um pouquinho antes de 8h10. Stop. Acordo.